Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu mudo uma tela e ele passa 40 telas. Deixa eu ver se agora ele acerta aqui. Ah, agora sim, agora sim. No padrão de 8 passos, você precisa aprender a estabelecer metas. E mais importante, você precisa ensinar, depois que você aprender, a sua equipe a trabalhar com metas. Gente, ninguém constrói nada na vida se não tiver metas claras. Quando você trabalha com metas claras, fica muito fácil prosperar. Por quê? Porque você estabelece uma meta e faz o que Salomão ensinou, o homem mais rico que já existiu nesse planeta. Você estabelece a meta, faz um plano de ação para que aquela meta avance e todos os dias você faz uma lista de tarefas para que esses planos avancem. Além de estabelecer metas, você precisa assumir um compromisso. Assumir um compromisso muito sério, um compromisso por escrito, tá? Isso que vocês estão vendo aí na tela é o meu compromisso. Não significa que você tem que assumir um compromisso idêntico ao meu. Você pode mudar aí esse texto de acordo com o que você considera que é mais importante para você. Eu me comprometi, nesse caso aí, a fazer o que fosse necessário para conseguir o conhecimento que estava me faltando. Eu sabia que para atingir os meus objetivos, eu precisaria aprender muitas coisas novas, né? E então, a primeira parte do meu compromisso, observem aí, eu me comprometi a praticar o que fosse necessário, com a disciplina que fosse necessária, buscando a instrução que me falta. Então, eu ia fazer o que fosse preciso, ler quantos livros eu tivesse que ler, assistir quantos treinamentos eu tivesse que assistir, viajar para ver treinamentos se não tivesse na minha cidade, investir, mas eu ia saber aquilo que eu não sabia e que estava impedindo o meu crescimento. Segunda parte do meu compromisso, eu resolvi parar de culpar as pessoas por tudo que acontecia na minha vida. Sabe? Eu percebi que quando eu tinha uma vitória, eu me responsabilizava pela vitória. E quando eu tinha uma derrota, eu procurava sempre alguém para colocar a culpa, né? Eu nunca assumia a responsabilidade pelas coisas que davam errado na minha vida. E quando eu assumi esse compromisso e comecei a assumir a responsabilidade por tudo que acontecia na minha vida, aí eu realmente peguei as rédeas da minha vida e pude conduzir a minha vida para onde eu realmente desejava, né? Eu tive um grande amadurecimento. Eu também escrevi no meu compromisso, como vocês podem ver aí na parte de cima, que eu iria participar de todos os treinamentos que estivessem ao meu alcance. Mais uma vez, reforçando o meu desejo de aprender tudo que eu ainda não sabia. Eu não sabia nada de multinível, eu não sabia nada de inteligência financeira, eu não sabia trabalhar com metas, eu só sabia era reclamar da vida. Eu era, assim, especialista em reclamar da vida, né? E assumir esse compromisso diante das pessoas que eu mais amo, né? E falei para eles do meu compromisso, ou seja, meu compromisso foi muito sério. Eu pedi para que Deus abençoasse esse compromisso e sempre lia esse papel, e isso sempre me deu muita motivação, muita força. Sabe aqueles momentos que a gente está meio assim sem coragem, dá um certo desânimo, as coisas não vão como a gente gostaria? Então esse compromisso por escrito, toda vez que eu lia, eu pegava um novo gás, né? E recomendo fortemente que todos vocês tenham, além das metas, e de um plano de ação para cada meta,
e de listas de tarefas para que os planos avancem, listas de tarefas diárias, que vocês também escrevam e leiam todos os dias um compromisso muito sério com os seus objetivos. Depois, você precisa aprender a fazer uma lista de nomes. E quando você aprende a fazer essa lista de forma profissional, porque fazer essa lista, gente, não é só pegar um papel, uma caneta e começar a anotar o nome de um monte de gente que você conhece. A lista de nomes vai muito além disso, tá? E quando você faz uma lista de nomes de forma profissional, você fica com um material assim quase que infinito para você trabalhar. E você consegue gerar assim muita renda com uma lista de nomes feita do jeito certo. Então, quando eu anunciar o treinamento completo do padrão de 8 passos, você, por favor, dê um jeito de participar desse treinamento, porque eu vou passar todos os 8 passos de forma assim bem detalhada, bem completa. O quarto passo, você precisa aprender a convidar as pessoas para conhecerem o projeto Inove Life. Minha gente, presta atenção numa coisa, olha. O projeto Inove Life é um projeto que quando você para analisar, para fazer contas, quando você conhece os produtos, quando você conhece o presidente, a estrutura de logística, quando você entende a inteligência que está embutida no nosso plano de marketing, as estratégias de retenção de pessoas que a Inove Life tem, os eventos, o sistema de treinamentos, você fica completamente apaixonado, né? Mas, e a pessoa que não conhece nada disso? Ela vai receber um convite mais ou menos assim: olha, eu estou trabalhando numa empresa maravilhosa, tem cosméticos e linha de nutrição, e é um negócio muito interessante, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, eu quero que você conheça. Aí a pessoa pergunta assim: não é Rinodê não, né? E você fala: não, não é Rinodê não. Ela fala: é negócio de venda? E, sabe? Então, convidar é uma arte, é uma arte. Você pode passar 10 anos estudando formas de convidar, você nunca para de aprender e melhorar a sua técnica de convite. Quanto mais técnica de convite você tem, mais você cadastra. E, consequentemente, mais a sua rede cresce, mais pontuação, mais qualificações e muito mais dinheiro você ganha. Então, repito, não percam de jeito nenhum o próximo treinamento do padrão de 8 passos. Hoje eu só estou dando uma passadinha porque eu quero explicar para vocês os 4 pilares, tá? Tudo isso que eu estou falando é da parte técnica, né? Então, padrão de 8 passos, que tem aí tudo isso que a gente está conversando, mais o 5º passo, também é técnica pura, são as suas técnicas de como apresentar o plano. Vamos supor que o seu convite já está muito bom. Você liga para uma pessoa da lista de nomes e marca com ela na casa dela no dia seguinte. Aí você chega lá. Agora chegou a hora de você apresentar o plano. Não é hora de você ficar mostrando tela de slide da apresentação no PowerPoint. Lê tela de slide, minha gente. A minha filhinha de 7 anos, ela lê a tela de slide. Não precisa ser líder de multinível para ficar lendo tela de slide. Desculpa o jeito um pouco agressivo de falar, mas é que eu quero mexer com você mesmo. Eu quero fazer você refletir, tá? Fazer uma apresentação de negócios é você conseguir mostrar para aquela pessoa, lá na casa dela, de preferência, que é a apresentação mais poderosa que existe, é a que você faz na residência das pessoas, né? Essa apresentação que é feita de forma coletiva, assim, em hotel, dentro de centro de distribuição, essas apresentações, elas são importantes, elas precisam acontecer, mas elas não dá nem para comparar quando você vai fazer uma apresentação numa residência. É muito mais forte.
Porque você faz uma apresentação personalizada para a pessoa. Uma apresentação que você vai encaixar o projeto Inove Life na realidade daquela pessoa, daquela família, daquele casal, né? Dentro do tempo que você sabe que eles têm, da rotina que você já vai conhecer um pouquinho, você vai fazer algumas perguntas antes de começar a sua apresentação. Então, você vai apresentar o negócio, por exemplo, para uma dona de casa, usando uma argumentação. Quando você for apresentar para um empresário, a argumentação é completamente diferente. Se você vai apresentar para um líder da concorrência, seja da Polishop, da Rinode, da Boulevard, da Oceanic, aí a argumentação é totalmente diferente. Você vai falar do plano, vai fazer comparações, vai fazer uma apresentação mais matemática, né? Se você vai apresentar para um pastor de uma igreja, existe uma argumentação específica. Para um militar, existe uma outra argumentação. Então, apresentar o negócio é a hora de você dar o seu show, né? Por isso que, quando eu digo desenvolver a parte técnica, requer estudo. Você não vai aprender todas essas coisas em uma semana, nem em um mês. Você precisa estudar. E enquanto as pessoas estão assistindo novela, estão assistindo jornal que só mostra sangue, bomba, acidente, guerra, só o que não presta, né? Você um dia está lá estudando sobre como apresentar o plano de negócios. No outro dia está todo mundo assistindo novela e jornal e você está fazendo uma pesquisa sobre colágeno. No outro dia você está fazendo uma pesquisa, nem que seja meia hora por noite. Tá? No outro dia você faz uma pesquisa sobre goji berry. No outro dia sobre chia, no outro dia quinoa, no outro dia sobre ômega 3, e assim você vai se tornando um expert, né? Em todos esses assuntos. Eu vou dar treinamento, por exemplo, de como convidar as pessoas. Um treinamento específico. Eu sei que ele está dentro do padrão de 8 passos, mas é um assunto tão extenso que eu gosto de dar um treinamento somente sobre o 4º passo do padrão de 8 passos e depois um treinamento somente sobre o 5º passo, que é esse que vocês estão olhando na tela aí, que é apresentar o plano, né? Você precisa também ter muita técnica para fazer o acompanhamento, mas, por favor, se concentrem bastante no que eu vou explicar agora. Fazer acompanhamento tem 2 questões aí. Existe o acompanhamento das pessoas que você já cadastrou. Tá? Você cadastra uma pessoa, agora você vai dar o acompanhamento para que ela aprenda o mais rápido possível como apresentar pessoas, como apresentar o plano, ela aprenda a vender, né? Que ela aprenda a utilizar o escritório virtual. Não é desse acompanhamento que eu estou falando, tá? Agora eu estou falando do acompanhamento dentro do padrão de 8 passos. Então, você precisa enxergar o padrão de 8 passos de uma forma assim, unida. Primeiro passo, você estabelece as metas e estabelece exatamente aonde você quer chegar. No segundo passo, você assume um compromisso com essas metas e assume um compromisso com as pessoas que você vai convidar para o negócio. No terceiro passo, você faz a lista de nomes. E no 4º passo, você começa a convidar as pessoas da lista. No 5º passo, você vai apresentar o plano para essas pessoas que você convidou. O 6º passo, que vocês estão olhando aí, você vai acompanhar aquelas pessoas que você apresentou o plano, mas que não se cadastraram na hora. Elas deixaram para tomar a decisão depois. Algumas pessoas vão falar assim para você: olha, eu preciso conversar com a minha esposa e eu quero conversar com ela assim
reservadamente, amanhã a gente liga para você. Tem gente que vai falar assim, olha, eu gostei muito do projeto, agora eu vou fazer minhas orações e vou pedir um direcionamento, vou pedir para o Pai me mostrar o caminho que eu devo seguir. Então eu entro em contato com você e você tem que respeitar essas pessoas. E por isso você precisa ter uma técnica de acompanhamento. Aproximadamente 60% das pessoas que você apresenta o plano de negócios, elas deixam para tomar a decisão depois. Se você for fraco nesse acompanhamento, você está jogando 60% das suas apresentações no lixo. Então, repito pela 10ª vez, assim que for anunciado o treinamento do padrão de 8 passos, você cancela o compromisso que você tiver e se conecta, tá? Se conecta na videoconferência. Deixa eu ver. Bom, eu não vou me estender demais em cada passo, porque tem muita coisa para passar para vocês hoje. O 7º passo, aconselhamento. Você se aconselhar toda vez que você tiver um obstáculo, toda vez que você tiver uma dificuldade, você se aconselhar. Até para você se aconselhar, você precisa ter técnica, tá? Porque você não pode se aconselhar com qualquer pessoa. Você tem que saber com quem você vai se aconselhar. E isso tudo vai ser passado nesse treinamento. O 8º passo é a duplicação. É você se tornar um professor dos 8 passos e ensinar, né, para a sua equipe. Quando todo mundo da sua equipe souber colocar em prática o padrão de 8 passos, significa que você vai estar ganhando muito dinheiro. Ok? Agora vamos continuar. Olha só, gente. Mudando um pouquinho de assunto aí. Falando de... Peraí. Não fica olhando para essa tela agora não. Só escuta mais uma coisinha que eu esqueci de falar dentro da área técnica ainda. Para você que se conectou depois e perdeu aí o início da nossa apresentação, eu estou explicando para todo mundo que está conectado aqui que você precisa ter os 4 pilares do sucesso para atingir o topo no plano de carreira da Inove Life. Aliás, para fazer sucesso em qualquer projeto. A primeira coisa é a parte técnica. Então você tem que dominar tecnicamente todos os produtos. Tá? Você tem que conhecer os produtos. É muito fácil você fazer o estudo sobre os produtos Inove Life. Tem muito conteúdo já para você estudar. E também a gente tem os treinamentos em videoconferência, treinamento de produtos, tanto dos cosméticos quanto da linha nutricional. Então, os 4 pilares são técnica, né, estratégia, tempo e atitude. Dentro da técnica, além do conhecimento de produtos, você deve dominar técnicas de vendas, você deve dominar padrão de 8 passos e especialmente o passo 4, que é como convidar, e o passo 5, que é como apresentar o plano de negócios. Maravilha. Tudo isso dentro do pilar técnica. Agora vamos falar um pouquinho de estratégia. Tá? Nós estamos trabalhando na nossa equipe toda com a estratégia dos 300 pontos pessoais. Estamos batendo nessa tecla. Eu falei no domingo, no treinamento que eu fiz lá no Recife, eu expliquei para eles o seguinte: você precisa se esforçar ao máximo para vender pelo menos um produto por dia. Um produto por dia. Minha gente, pensa bem, não precisa responder, não precisa digitar nada aí no chat. Pensa, reflita aí, responda para você mesmo aí.
Quem está decidido a chegar ao topo na Inove Life? Que nível de comprometimento essa pessoa tem que ter? Nós temos 3 atividades dentro do projeto Inove Life. Nós temos a atividade de consumo, né? E por incrível que pareça, tem algumas pessoas que ainda não se comprometeram de usar os próprios produtos da Inove Life. Ela continua relaxada com isso. Ela está usando gel dental de outra marca. Eu vi um líder, né? Eu vi um líder, por acaso, comprando um perfume na loja de importados. Tudo bem, mas eu gosto, tal. Então ele tem 1000 motivos para usar outros produtos, 1000 argumentos, mas isso não tem nada a ver com o nível de comprometimento para chegar ao topo nesse projeto. Quem vai chegar ao topo nesse projeto tem um comprometimento radical, uma paixão, é um amor pela empresa, pelos produtos. Nem pensar deixar de usar os produtos. Usa todos os produtos, mesmo quando não tem ninguém olhando. Porque quando você vai falar dos produtos, você fala com a verdade, né? com mais propriedade. Em relação às vendas, qual é o nível de comprometimento? Será que durante o dia todo você vender um produto por dia, seja um perfume, um shake, um batom, um gel dental, mas assumir esse compromisso de vender um produto por dia, você está ganhando 100%. Eu não estou falando para você se transformar num vendedor de porta a porta. Eu não quero que os líderes de multinível, por exemplo, a Simone Marchiori, que tá conectada aí, um monstro de uma liderança lá de Porto Alegre. Eu não quero que ela pare de fazer o que ela está fazendo para sair vendendo o dia todo no porta a porta. Não é disso que eu estou falando. Mas eu quero que todos vocês entendam que é muito saudável para o seu sucesso você se comprometer de vender um produto por dia. Quando você faz isso, você se torna um líder mais poderoso. Quando você encontrar aquela pessoa da sua equipe que está precisando ganhar dinheiro com vendas, por que está precisando ganhar dinheiro com vendas? Porque está precisando de dinheiro imediato. Ela não está podendo esperar o dinheiro do bônus, que ela está começando agora, então ela precisa de dinheiro da venda. Aí, como você vende um produto todo dia, você vai dar uma orientação de quem faz venda, de quem sabe falar do produto. Você vai ser líder de verdade, porque o líder de verdade, antes de qualquer coisa, antes de cobrar, ele é um professor, né? E como é que você vai ensinar a vender se você não vende? Vai ser o professor das palavras vazias. Então, mesmo você que está 100% focado em marketing, em cadastro, pense a respeito disso. Vender um produto por dia. Se você vender, por exemplo, um perfume por dia, você vai dedicar aí 20 minutos do seu tempo para oferecer para algumas pessoas esse perfume. Se a primeira não comprar e a segunda não comprar, a terceira que você oferecer vai comprar. E quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. E se você assumir o compromisso de vender um perfume por dia, você vai fazer mais de 1000 pontos por mês. Olha, só aí já vai te dar quase R$2.000 de renda a mais, fora o bônus. Eu estou falando de vender um produto por dia. Tá? Um comprometimento, desculpa, tá, gente? Um comprometimento, assim, bem razoável. Para não usar uma palavra mais pesada. Agora, tem algumas pessoas
que realmente não vão conseguir vender um produto por dia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que está servindo o exército. E sabe o que ele faz no exército? Ele fica dentro de uma guarita, segurando um fuzil. Ele fica ali horas e horas e horas. Eu estou rindo porque eu estou me lembrando ele me contando como é que é o dia a dia dele. Ele me contou algumas coisas que realmente, ai, ai, só pela misericórdia mesmo, para aguentar ficar dentro de uma guarita, às vezes com 40 graus de temperatura lá dentro, fardado de capacete, de coturno, segurando um fuzil. E esse cara, ele não consegue vender todo dia, mas ele vende muito, porque quando ele sai daquela guarita, ele sai alucinado para fazer vendas, tá? Mas não consegue vender todos os dias, o que é absolutamente compreensível. Eu tenho uma outra amiga, ela é enfermeira, ela trabalha dentro da UTI de um hospital. Ela fica o dia todo dentro daquela UTI, ela tira plantões, assim, às vezes de 24 horas. Ela dorme dentro do hospital, às vezes. E ela consegue vender muito dentro do hospital, mas quando ela passa o tempo todo dentro da UTI, ela não consegue vender. Não consegue. Porque os possíveis clientes dela ali na UTI não conseguem interagir com ela, sabe? Infelizmente. Tem casos que não dá para você se comprometer com um perfume por dia e fazer 1000 pontos pessoais. Mas, pô, nesse caso, você vai vender um dia sim, um dia não, se comprometa com 600 pontos. Dê esse exemplo para a sua equipe. Você nem imagina o que acontece com a sua equipe quando você dá esse exemplo. Quando você faz um print do seu escritório virtual e manda para a sua equipe lá a sua pontuação pessoal, 600 pontos, 1000 pontos, muda bastante, sabe, o seu resultado. E algumas pessoas também não podem se comprometer com isso. Então, quando as pessoas, por vários motivos, não podem se comprometer com 1000 pontos, com 600 pontos pessoais, a gente diz o seguinte: se comprometa com 300 pontos. 300 pontos assim, na bacia das almas, seria você se comprometer em um mês de trabalho, vender 8 perfumes. Parece uma brincadeira, né? Ninguém precisa ser vendedor para fazer 300 pontos. Mesmo que você não seja vendedor, se você vender um perfume, por exemplo, para os seus amigos mais chegados, ou para os membros da sua família, ou para os seus vizinhos, você faz isso todos os meses, fazer 300 pontos é só você falar que quer fazer, que você faz. Essa estratégia que vocês estão vendo aí é baseada nisso que a gente está conversando. 300 pontos pessoais. Se você fizer 300 pontos e você tiver 5 pessoas que façam 300 pontos, nós estamos falando, somente vocês 6, 1.800 pontos. Se você tiver com 1.800 pontos, eu tenho certeza que você não vai deixar escapar lá no último dia a sua qualificação de assistente de executivo. Quando a primeira geração, quando essas 5 pessoas da primeira geração duplicam isso, ou seja, quando cada um coloca 5 fazendo 300 pontos na segunda geração, aí você já tem 9.300 pontos. Ou seja, você já é executivo, já bem se aproximando rapidamente do executivo sênior, né? E quando isso vai se duplicando, olha o que vai acontecendo, gente. Na terceira geração, você é um rubi quase diamante. Aí, nesse ponto, na terceira geração, você já mudou completamente a sua vida. Muda tudo. Porque um rubi quase diamante, ele está ganhando aí quanto? Ele está ganhando, sei lá, 6.000 reais.
E quando você tem 6 mil reais, fora o dinheiro das vendas e fora alguma outra renda que você possa ter, entrando todos os meses, muda tudo, tudo, tudo na sua vida. Né? Quando isso duplica mais uma geração, você é um duplo diamante, quase triplo diamante. Aí eu não preciso falar nada, né? Nós temos um triplo diamante, eu tenho um triplo diamante na minha primeira geração, Israel Dutra, que ele não consegue nem falar, ele só sabe sorrir, ele só sabe dar risada, ele não consegue mais ficar sério. Se você der uma notícia ruim para ele, ele dá risada do mesmo jeito, porque ele encontrou assim a fórmula da felicidade. Ele é triplo diamante na Inove-Life. E quando isso começa a ser duplicado na quinta geração, aí a gente está falando, é claro que a gente não vai conseguir 100%, gente. Esses números aí, a gente vai ter um percentual de sucesso em cima desses números. Mas eu quero que você olhe para a estratégia, olhe para esses números e veja o que é uma equipe comprometida com 300 pontos. Olha o que vai acontecendo, tá? Numa duplicação em 5 níveis, todo mundo colocando 5 para fazer 300 pontos, o que não é nenhum absurdo, nós estamos falando aí de uma pontuação de black. Uma pontuação de black e já caminhando para o próximo nível que vai ser criado. Mas vamos lá, técnica, você precisa de uma estratégia, você precisa de tempo e você precisa de atitude. Vamos avançar. Olha, tá aí aquilo que eu falei, ó. A profissão que mais enriquece pessoas no planeta. Líder de marketing de relacionamento responsável. Ele sabe tudo dos produtos, sabe técnicas de vendas, domina padrão de 8 passos, ele é especialista em contatar pessoas, especialista em apresentar o plano. E o mais importante de tudo, depois que ele cadastrou a pessoa, ele vai dar acompanhamento para essas pessoas. Ele não vai fazer igual algumas mães fazem. A gente vê, às vezes, notícias de bebês que foram encontrados no lixo. Bebês que foram abandonados em terrenos, em matagais. A mãe não quer criar o filho e ela simplesmente joga o filho fora. Se morrer, morreu. Minha gente, não faça isso no multinível. Tá? Não faça isso. Não brinque com os sonhos das pessoas. Não brinque com pai, nem com mãe de família. Porque quando você faz isso, você está fazendo uma plantação maldita na sua vida. E a sua colheita, eu não quero nem continuar falando sobre isso. Tá? A sua colheita, você vai se arrepender muito se você começar a brincar com as pessoas. Porque quando você cadastra as pessoas, você fala para elas que elas estão entrando num grande negócio, que elas serão bem-sucedidas, que elas vão receber prêmios, viagens, carros, que elas vão ganhar dinheiro. E se você não der o acompanhamento, essas pessoas não vão saber o que fazer. E, portanto, vão se desmotivar muito rápido e vão desistir do negócio. E você vai ganhar o dinheirinho do cadastro que ela fez, né? O bônus de primeira compra. E se você não der o acompanhamento, eu quero te falar uma coisa. Pode ficar chateado comigo, eu não estou nem aí. Quando você ganha o bônus de primeira compra de uma pessoa e não dá o acompanhamento, esse dinheiro que você ganhou não é honesto. Tá? É um dinheiro desonesto. Então, dê acompanhamento. O que é dar acompanhamento? Não é carregar a pessoa nas costas. Não é fazer o trabalho por ela. Mas você precisa, pelo menos, apresentar todos os produtos para ela. Você precisa conectar essa pessoa ao sistema.
Nem, se não tiver sistema na sua cidade, não tem APN, não tem pronta entrega de produtos, não tem treinamento oficial, conecte ela ao sistema online, né? Tem muita gente se desenvolvendo através dos treinamentos online. Quem está com vontade de aprender, todo dia se conecta nas videoconferências, e em 2 meses esse cara está dando aula do nosso negócio, né? Quem tá comprometido mesmo, tira muito proveito dos treinamentos online. Agora, se na sua região você pode ainda participar de um treinamento presencial, de alguma fera desses treinadores oficiais que nós temos, meu Deus, é aí que você tem que conectar. Leve a pessoa no centro de distribuição, se tiver centro de distribuição na sua cidade. Leve a pessoa para ela saber onde é. Sente com ela no dia de uma PN, sabe? Porque no outro dia ela vai fazer isso com o convidado dela, ela já sabe onde é, vai levar o convidado para assistir a reunião. Ela já vai estar se sentindo à vontade, ela sabe onde é que está o café, ela sabe onde é que está a água. O convidado dela fala, onde é que é o toalete? Ela fala, é ali, ó, vira ali à direita que ali é o toalete. Ela é a patrocinadora, porque você ensinou isso para ela antes. Então vai conectando essa pessoa. Ensine ela como usar o escritório virtual. Isso é muito importante. Isso motiva demais quem está chegando, né? Ele observar que ele vai ter o controle total de tudo que ocorrer de movimentação na rede dele, tanto de cadastros, como de pontuação, relatório de bônus, né? Então, é esse acompanhamento que você tem que dar, conectar o sistema, mostrar escritório virtual, mostrar os produtos. Você pode ensinar a pessoa a vender, caso você saiba vender, né? Se você vender um batom na frente da pessoa, você não imagina que maravilha que você fez por essa pessoa que você cadastrou, né? E, de preferência, que você ensine toda a parte técnica para ela, padrão de 8 passos, como convidar pessoas, como apresentar o plano. Isso é dar acompanhamento. Aos poucos, essa pessoa vai se tornando independente de você. E você sabe o que é que acontece quando uma pessoa fica independente de você? Você formou um líder. Você formou uma pessoa agora que é capaz de duplicar isso na profundidade. E é isso que vai te deixar rico. Olha, gente, cadastrar uma pessoa não é o fim, é o começo do trabalho. Então, você tem que colocar essa pessoa num grupo de WhatsApp. E quando essa pessoa precisar de uma ajuda, você faz o que tiver ao seu alcance para ajudar, né? Eu tenho feito, olha, hoje eu estou assim com milhares e milhares de mensagens no meu WhatsApp. Eu não consigo responder para os grupos, mas as mensagens pessoais, eu estou fazendo das tripas coração para responder todas. Por exemplo, a hora que eu terminar essa videoconferência, vai ter mais ou menos umas 50 mensagens para eu responder. E eu vou responder até a última, antes de ir dormir. E se esforcem para dar esse acompanhamento, porque a partir do momento que você cadastrou alguém, essa passa a ser a sua missão, tá? E a recompensa é muito grande. Quando você começa a formar líderes, você fica riquíssimo, né? Hoje eu tenho aí, eu nem era esse meu planejamento, né? Mas é que algumas pessoas, eu queria até cadastrar na profundidade, eu queria cadastrar na minha segunda geração, mas algumas pessoas me falaram, César, eu só entro nesse negócio se for para ser direto seu. Eu fico muito honrado quando eu escuto isso, sabe? É uma honra muito grande, mas eu estou com 32 linhas trabalhando, né? E são 32 líderes que, se eles estalarem o dedo, eu preciso corresponder. Por exemplo, esse final de semana, né, eu viajei na sexta-feira e só voltei na madrugada de ontem. Aí
as minhas respostas já ficaram mais demoradas. Fiquei um dia inteiro dentro de um avião, foram 3 conexões. Então, eu já fico com a consciência pesada. E tomara que você fique com a consciência pesada também quando você perceber que o seu acompanhamento não está sendo nota 10. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Leitura obrigatória. Você não pode esperar fazer muito sucesso. Ah, César, você está sendo dramático. Não estou sendo dramático, não. Eu estou falando com toda a sinceridade. Você não pode esperar muito sucesso no multinível se você não tiver o conhecimento desses 5 livros aí. Tá? Tem muito, olha, eu poderia colocar fácil, rápido, assim, em 2 minutos eu digito aqui para vocês mais 25 livros sensacionais que mudam tudo, mas esses 5 aí são simplesmente obrigatórios. Tá? O primeiro aí do Dale Carnegie, o segundo do Steven Scott, o terceiro aí, o GoPro do Eric Worre, o básico do Don Feiler e os segredos da mente milionária do Eker, do Harvey Eker. Eu fiquei com uma vontade de colocar o meu livro aí, mas eu achei muita cara de pau, sabe? Agora, se vocês quiserem também incluir o vendedor milionário, eu tenho certeza que vai ajudar muito, principalmente a parte de estabelecimento de metas e inteligência financeira. Tá? Eu caprichei. Vamos lá. Vamos lá. Você deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falarem, muitos líderes falam isso, né? Para você fazer sucesso, você tem que pagar o preço. Eu fico com raiva quando um líder fala isso. Você tem que pagar o preço. Uma vez eu falei para um líder, tá, eu quero pagar o preço, onde é que é o caixa? Cadê o boleto? Quanto é? E ele ficou olhando para minha cara assim, assustado, né? As pessoas falam que tem que pagar o preço, mas não falam exatamente o que você tem que fazer. Então, gente, tá aí o que você tem que fazer. Ó. O que eu já falei 20 vezes hoje. Se tornar um especialista nessa profissão. Estudar. Ser bom na comunicação. Saber convidar, saber apresentar o plano. Tudo isso que a gente conversou. Conectar todos da sua equipe ao sistema, seja presencial, seja online. Liderar pelo exemplo. A sua equipe não faz o que você fala. A sua equipe faz o que você faz. E mesmo assim não faz 100%. Tá? Usar todos os produtos da Inove Life. Se ativar no primeiro dia do mês. Eu gostaria muito que a minha equipe tivesse todinha ativa no primeiro dia do mês. Olha, a coisa mais poderosa que você pode fazer é se ativar no primeiro dia do mês, printar a sua tela de ativação e colocar no grupo da sua equipe. Vai lá no grupo da sua equipe e mostra. Aí, ó, gente, primeiro dia do mês, estou ativo, tá? Estou dando meu exemplo, espero que vocês dupliquem esse exemplo para as suas equipes. É isso que você tem que escrever. César, eu gostaria muito que todo mundo da minha equipe fizesse upgrade para Master. Você é Master? Você é Master. Lidere pelo exemplo, meu amigo. César, já imaginou se todo mundo da minha equipe fizesse 1000 pontos? Eu seria triplo diamante. Você faz 1000 pontos? Um perfume por dia te dá mais de 1000 pontos. Amigão, lidere pelo exemplo. Tá? Eu fui líder meia boca há muito tempo. Eu fui líder meia boca. E tive resultado meia boca. Até que finalmente eu resolvi pagar esse preço aí. Isso que eu estou falando para vocês não é teoria sem ação. Isso aí foi o que eu fiz o tempo todo. Desculpa se eu estou parecendo arrogante ou se eu estou me autoelogiando.
mas eu preciso que vocês confiem muito em mim nesse assunto que a gente está conversando. Eu estou na terceira empresa de multinível e acredito que é a última empresa de multinível. Nas 3 empresas eu cheguei no último nível de qualificação. Na Bálsamo Perfumes eu cheguei no último nível, na Opessência eu cheguei no último nível, na Inove Life eu estou no último nível. Daqui a pouco serão criados novos níveis e aí eu já vou ter novos objetivos a conquistar. E eu paguei esse preço aí nas 3 empresas. Tá? E o resultado eu sei qual é. O resultado é uma vida de abundância e de realização. É aquele negócio que a gente estava falando agora há pouco, sabe? Enquanto está todo mundo assistindo novela, assistindo jornal, assistindo um filminho, eu estava colocando em prática essas frases que vocês estão lendo aí nessa tela. Tá? Eu sempre trabalhei com a meta de 10 perfumes por dia. 10. É claro que chegou uma hora que eu não precisava mais vender 10 perfumes. Mas eu não me sinto bem quando eu termino um dia e eu não vendi nada. Nem que seja vender um gel dental aqui para a menina que trabalha aqui no prédio, sabe? Às vezes eu nem estou afim de sair de casa, às vezes eu estou assim, com a garganta doendo um pouco, meio indisposto, então procuro fazer vendas aqui mesmo, onde eu moro, ou aqui do lado. Tem um salão de beleza aqui na minha direita, na minha esquerda aqui, e eu vou ali e faço as unhas, e na hora que eu estou fazendo as unhas, tem 4, 5 mulheres ali sendo atendidas, e eu já começo a falar dos produtos. Eu sempre tenho produtos à pronta entrega. Daqui a pouco eu venho em casa, pego um produto, volto lá e entrego, ou passo o cartão na maquininha. Por falar nisso, você já tem uma maquininha de cartão? Não? 2016, trabalhando com venda direta, você não tem uma maquininha de cartão? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, providencia isso, tá? Providencia, porque é obrigatório hoje em dia, né? O dinheiro ele tá deixando cada vez mais de ser utilizado, até por questão de segurança. A hora que você começa a trabalhar com maquininha, você se sente tão bobo de ter demorado tanto, né? Eu tô com maquininha, tem o quê? Tem, sei lá, acho que 2 anos. E a hora que eu comecei a trabalhar com a maquininha de cartão, eu fiquei com raiva de não ter começado antes, né? Apresentar o plano pelo menos uma vez por dia. Isso que a gente está falando, gente, isso aí é a parte da atitude. Tá? Atitude, liderar pelo exemplo e exterminar o imediatismo. Né? César, eu sou imediatista, eu gosto das coisas para ontem. Eu também sempre fui imediatista. E é por isso que eu sempre colecionei muitos fracassos. Eu só comecei a melhorar de vida quando eu comecei a fazer planos escritos, planos de médio e longo prazos. Aí as coisas começaram a ficar muito interessantes para mim. Então, minha dica é: faça planos no papel de médio e longo prazos. E você vai ver que o imediatismo simplesmente ele é expulso da sua vida. Ok, gente? Continuando aqui. Técnicas de vendas. Numa dessas terças-feiras aí, eu vou fazer treinamento de técnicas de vendas. Vou ensinar você a abordar as pessoas, como demonstrar os produtos, de tal forma que a pessoa vai ficar desejando o produto, e técnicas de fechamento da venda. Quando você tem essas técnicas, vender 10 perfumes é diversão, tá? Meu amor, eu vou ali vender 10 perfumes e já já eu volto para almoçar.
É assim que acontece quando você tem essas técnicas bem desenvolvidas. Quando você tem essas técnicas mais ou menos desenvolvidas, aí você fala assim, meu amor, eu vou vender 10 perfumes, mas não me espera para almoçar não, tá? Porque você sabe que vai demorar um pouco para vender os 10, ok? Então, agora eu vou passar algumas telas aqui, porque não é treinamento de vendas hoje, né? Deixa eu ver aqui. Passa. Aqui, deixa eu ver se é essa. Abordagem, mais um pouquinho. Aqui. Demonstração. Já estou chegando onde eu quero. Aí. Profissional avançado. Isso tudo está dentro do treinamento de vendas. Muito bem. Voltamos para a teta. A teta foi a primeira tela, né, da nossa apresentação de hoje. Então tá aí. Técnica, estratégia, tempo e atitude. Observem essa próxima tela, minha gente. Só para reforçar, eu sei que tem muita gente anotando, né? Vocês estão digitando aí. César, vai mais devagar que eu estou anotando. Dentro da técnica, então, você tem tudo isso aí, né? Conhecimento de produtos, técnicas de vendas, padrão de 8 passos e saber fazer o acompanhamento. Tudo isso está no primeiro T da teta, certo? Que é técnica. Agora, aí. Agora vamos falar da letra E da teta, estratégia. Você precisa aprender, e a gente vai falar disso agora. Não estou muito preocupado com o horário não, tá? Eu sei que quando você precisar se desconectar, você vai desconectar. Então não estou muito preocupado com o horário. O que eu quero é passar esse conteúdo para vocês. A estratégia, nós estamos trabalhando o seguinte. Ativação no máximo até o 5º dia útil. Vamos tentar duplicar isso para todas as nossas equipes. Ativação no máximo até o 5º dia útil, nada, eu falei errado. Até o 5º dia do mês, e quem se ativa no 5º dia já se ativou tarde, tá? Já jogou aí 20% do mês. Fazer 300 pontos pessoais. Aí tem vários nomes. Aqui no norte é VIP 300. Em muitos estados é Top 300. No sul, principalmente no Paraná, é Prime 300. Né? Então, não interessa o nome que vem antes. O que interessa é fazer todo mundo pelo menos 300 pontos pessoais. Mas César, eu não sou vendedor. Principalmente você que está focado em liderança de equipe. Porque se a sua equipe fizer 300 pontos, você está rico, meu amigo, rico. Agora, como é que a sua equipe vai fazer 300 pontos se você não faz? Então faz os 300 pontos e dê o exemplo, tá? Matriz 2x3 com acompanhamento. Vamos lá, vamos avançar. Matriz 2x3 com acompanhamento. Já vamos falar sobre isso. Já falamos sobre tempo. Você já entendeu que quanto mais importante for o projeto para a sua vida, mais tempo ele vai demandar. Então, se eu falar assim para você, olha, eu tenho um projeto para você de 15 dias. Eu quero que você participe desse projeto comigo. É um projeto de apenas 15 dias. O que você tem que pensar? Esse projeto deve ser uma bela de uma porcaria. Porque em 15 dias não se constrói nada de grande para a nossa vida. Agora, se eu falar para você, eu tenho um projeto de 5 anos, você pode imaginar assim, deve ser alguma coisa muito grande.
deve ser alguma coisa assim que vai fazer uma mudança extraordinária na minha vida, na minha realidade, na vida da minha família. Um projeto de 5 anos, você já consegue realizar coisas muito grandes, né? Então, quanto maior e mais importante for o projeto, mais tempo vai demandar. Comece a olhar para o tempo com outros olhos. Tá? Se está demorando, é porque é grande. Tem coisa que demora porque você está fazendo do jeito errado, né? Aí a gente precisa identificar isso. Vamos avançar. Atitude. Já falamos disso. É o seu estilo de liderança. Eu só quero complementar esse assunto. Eu já falei sobre liderar pelo exemplo, pagar o preço, né? Se ativar no primeiro dia, fazer altas pontuações para dar o exemplo para a sua equipe, ser master, né? Eu já falei disso. Tudo isso está dentro de atitude. Mas para você, líder, para você que já tem equipe, a equipe está crescendo, preste muita atenção. Teve um líder fique tranquilo que eu não vou transformar a nossa videoconferência em pregação religiosa. Pode ficar sossegado. Eu só quero que você entenda a liderança. Tá? Teve um líder que ficou muito conhecido. Ele é conhecido como o maior líder de todos os tempos no mundo, né? Ele teve um estilo de liderança que fez um sucesso extraordinário. Jesus Cristo, ele liderou usando como estilo o amor. Tem líderes que usam a intimidação, tem líderes que usam a chantagem. Ele utilizou o amor. Tem líderes que usam a cobrança, né? O constrangimento. E ele usou o amor e se tornou o maior líder de todos. Veja, até para as pessoas que não são cristãs, que não enxergam Jesus como um grande líder, e esses dias eu estava discutindo com uma pessoa que me falou, eu não vejo Jesus assim com tanta importância como você está dizendo. E eu falei para ela o seguinte, eu falei, que dia que é hoje? Eu não lembro mais, né, que dia que era, mas ela falou, por exemplo, hoje é dia 18, né? Ela falou dia 18. Eu falei, 18 de outubro de 2016, tá certo? 2016, por quê? Por que 18 de 10 de 2016? Por quê? Esse líder, ele é tão importante, minha amiga, tão importante, que o tempo é contado a partir dele. Porque tem bilhões de pessoas que hoje seguem seus ensinamentos. Então, mesmo que você não creia nele como um Deus, mas você não pode negar que ele é o maior líder que já existiu. E ela falou, é verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma. Pois é. E o que é liderar pelo amor, gente? Liderar pelo amor é você, transportando aí essa liderança para o multinível, é você fazer o que a sua equipe precisa que você faça. Mas tome muito cuidado para você não fazer uma confusão que muitos líderes fazem e acabam fracassando no multinível. Você precisa fazer o que a sua equipe precisa e não o que a sua equipe deseja. Tá? E existe uma diferença enorme aí. Por exemplo,
algumas pessoas da minha equipe, sabe o que é que elas desejam? Eu vou explicar para vocês. Elas desejam que eu apresente o plano para todo mundo que ela quer cadastrar. Algumas pessoas da minha equipe desejam que eu faça os cadastros e coloque abaixo delas. Muitas pessoas da minha equipe desejam que eu empreste dinheiro para elas. Algumas pessoas me pedem para eu comprar um carro para elas. Outras me pediram uma casa. Outras querem que eu viaje 200 quilômetros com o meu carro para ir apresentar o plano para a titia dela, que vende Avon, numa cidade do interior. Então, se você for fazer o que a sua equipe deseja, você está morto, né? Porque você não vai formar líderes. Claro que você pode ajudar e deve ajudar na medida do possível, mas você tem que saber dosar o que é ajuda e o que é se transformar numa muleta para o seu downline, né? Eu amo ajudar a minha equipe. Por exemplo, César, conversa com esse cara aqui que eu estou querendo trazer, eu vou passar o contato dele. Nossa, essa é a minha praia. Aí eu converso com o líder e quando eu percebo que ele se cadastrou, meu Deus do céu, é a maior alegria do mundo para mim. Então, esse é o tipo de ajuda sensacional, né? Usar o nosso nome, o nosso conhecimento para incrementar os cadastros, mas você tem que encontrar o limite disso. O que é liderar pelo amor, afinal? É você identificar nas pessoas da sua equipe o que é que elas precisam. Por exemplo, você tem um líder na sua equipe que se chama Marcelo. O Marcelo, ele é um grande vendedor, mas ele nunca trabalhou com multinível. Então, sabe o que é que o Marcelo precisa? Marcelo precisa de padrão de 8 passos. Marcelo precisa aprender a convidar, a apresentar o plano. Eu vou ensinar ele a apresentar o plano. Eu vou abrir a apresentação e vou falar, ó, nessa tela você tem que falar isso, isso, isso e isso. Vai, fala isso para mim. Aí ele começa a falar, engasga e eu falo de novo. Não, você tem que falar nessa tela isso, isso, isso e isso. Aí ele vai, agora é você. Aí ele vai lá e apresenta a primeira tela para mim. E eu com toda a paciência, como se eu estivesse ensinando o meu filho a ler, a escrever, com muito amor, sabe? Com paciência. Ensinar ele a apresentar o plano, o beabá, ensinar ele a contatar. Olha, você já fez a lista de nomes? Já? Então tá. Vamos agora classificar a lista de nomes. Vamos ver quais são os nomes que nós vamos chamar primeiro. E aí, liga para essa pessoa aqui, fala para ela que você está fazendo parte de um projeto maravilhoso, que você encontrou o grande negócio da sua vida e que o seu líder está do seu lado e que você vai passar o telefone para ele. Aí presta atenção como é que eu vou conversar com essa pessoa da sua lista. E ensino ela a convidar a pessoa a conhecer o projeto. Tá, gente? Então, eu identifiquei que o Marcelo está precisando disso. E é isso que eu vou dar para ele. Eu não estou dando o que o Marcelo deseja. Talvez ele esteja desejando que eu faça tudo por ele. Eu estou fazendo o que o Marcelo precisa. Tá? Isso é liderar pelo amor e formar líderes. Ok, gente? Vamos avançar aqui. Agora sim, matriz 2x3, mais top 300, VIP 300, Prime 300, seja lá o que for, 300. Você está olhando para uma matriz 2x3. Por quê? Porque todo mundo cadastra 2 pessoas. Observa aí, todo mundo cadastrando 2 pessoas. Em 3 níveis de profundidade. Essa matriz tem 14 pessoas, mas você é esse bonequinho vermelho que está aí em cima, com você 15 pessoas.
se todo mundo faz 2 cadastros e todo mundo faz 300 pontos, nós estamos falando de 4.500 pontos. Isso existe desde o tempo que o Mar Morto ainda estava vivo, sabe? Desde o tempo que o Guaraná vinha com rolha. Isso é mais velho que andar de costa. Tem 50 anos a matriz 2x3. Surgiu nos Estados Unidos, né, na década de 70. E ainda é a estratégia mais poderosa que existe de duplicação no multinível. Minha gente, a estratégia mais poderosa que existe é a estratégia que todo mundo consegue colocar em prática. Existem milhares de estratégias, milhares de fórmulas. Se eu te perguntar qual é a estratégia mais forte que existe, a resposta é simples. É a estratégia que dá certo. É a estratégia que as pessoas conseguem colocar em prática. É a estratégia que você não vai precisar que a pessoa seja um fenômeno, um grande líder, uma pessoa inteligentíssima, ou a pessoa que se esforça demais, aquela pessoa assim que tem uma força de vontade descomunal para colocar em prática. Todas as pessoas podem colocar em prática. Essa é a estratégia milionária. Tá? Então, a estratégia é simples demais. Todo mundo cadastra 2. Por quê? Porque todo mundo tem 2 pessoas para cadastrar. Todo mundo tem. Até a vovozinha que está na cadeira de roda, ela tem 2 pessoas para cadastrar. Então, você tem todo mundo cadastrando. Eu quis dizer a vovozinha que está na cadeira de balanço, tá? Por isso que eu engasguei aqui. Você tem apenas 2 cadastros para fazer e trabalhar a mente da sua equipe de 14 pessoas para que elas não fechem o mês de jeito nenhum com menos de 300 pontos, ok? Observa a próxima tela. O que vai acontecer? Os bonequinhos amarelos, eles vão começar a cadastrar, né? Por quê? Porque eles vão começar a construir a matriz. Mas olha que legal, os bonequinhos azuis, eles já têm uma matriz 2x2. Olha aí a matriz dos bonequinhos azuis. Ele já colocou 2 e cada um colocou 2. Agora, a hora que os 4 bonequinhos amarelos, cada um cadastrar 2, ele vai ter uma matriz 2x3. E você vai ter uma matriz 2x4. E a hora que todos os bonequinhos amarelos cadastrarem, fica muito interessante. Por exemplo, nessa tela que você está vendo aí agora, somente 2 desses que foram cadastrados amarelos fizeram um cadastro. E eles fecharam também com 300 pontos. Olha aí, isso já deu um executivo. Tá? Quando todos os amarelinhos tiverem cadastrado 2, aí olha como é que vai ficando interessante. Você ainda está como executivo, só que você já está ganhando o dobro de um executivo e está se aproximando. Desculpa, estou com soluço agora. E está se aproximando do executivo sênior. Eu vou desligar esse ar-condicionado aqui que está me dando soluço, gente. Só um segundinho. Cadê o controle? Está aqui. Pronto. Vamos lá, desculpem aí. Ao vivo é assim mesmo, né? Agora, se você já percebeu o poder dessa estratégia, que todo mundo consegue cadastrar 2, e a gente vai ficar batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, que ninguém pode fechar com menos de 300 pontos. Olha o que vai acontecendo na sua equipe. Observa aí a próxima tela. Agora, aqueles últimos bonequinhos, todo mundo cadastrou 2, e fechando com 300 pontos.
você já é sênior e já começa a ganhar um dinheiro muito interessante, não é verdade? Olha, quando esses que entraram por último, cada um cadastrar 2 e trabalhar a estratégia dos 300 pontos. Olha que mudança radical, né? Um rubizão desse, um rubi gordo, um rubi que te deixa numa situação financeira assim, é uma delícia quando você vai a rubi. Aliás, tem gente em Porto Alegre que eu estou achando que vai dar uma rubizada esse mês. Continuando. Mais uma geração, todo mundo cadastrando 2. Você já é diamante. Meu irmão, minha irmã, nesse ponto aí, ó, se você tiver inteligência financeira, se você tiver educação financeira, tiver um pouco de juízo, né? Não se abestalhar com o dinheiro, como a gente diz aqui no norte, você está rico. Você está rico. Porque quem tem uma renda dessa entrando a cada 30 dias, se souber administrar esse dinheiro, manter um padrão de vida controlado e ir guardando o excedente, você vai acumulando uma gordura que em pouco tempo se transforma num grande patrimônio, né? Vamos ver mais uma geração? Olha que coisa mais linda do mundo. Como não cabia mais bonequinho, né? Eu tive que escrever aí o que acontece. Mais uma geração, você já é duplo diamante com um rubi de sobra, tá? E pelo menos 25 mil reais de bônus. E se os últimos que entraram, cada um cadastra 2 e trabalha 300 pontos, olha como é que fica. Triplo diamante com no mínimo, não é aproximadamente não, é no mínimo que tem que escrever aí, 55 mil reais de bônus. Aí é um cálculo matemático, tá? E como que a gente faz para que isso aconteça de verdade? Pena que eu não tenho uma tela para mostrar para vocês, mas eu vou falar e vocês vão entender. Para que essa estratégia da matriz 2x3, para que ela dê certo, você precisa fazer acompanhamento. Tá? Eu vou voltar aqui, ó, nessa tela aqui. Eu quero que você... Agora você vai entender essa tela. Ó, essa aqui. Estratégia. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Se você puder fazer isso agora eu vou fazer junto com você, tá? Será que eu consigo fazer isso num papel e mostrar para vocês aqui na câmera? Eu vou fazer isso, tá? Eu improviso aqui, vamos ver se vai dar certo. Você vai fazer uma linha no papel. No começo da linha você vai pôr o número 1. Essa linha vai ser um calendário, tá? Ela vai representar os 30 dias do mês. Então no começo você põe o número 1. Bem no meio você põe o dia 15. E lá no final da linha você põe o dia 30. Assim, ó. Vê se dá para vocês enxergarem. Acho que não, né? Dá para enxergar? Não, não dá. Eu já sei como é que eu vou fazer. Dia 1. Dia 15. E dia 30. Vê se agora dá para enxergar. Tá vendo aí? É o calendário. Dia 1, dia 15 e dia 30. Agora eu vou colocar outros dias, tá? Agora eu vou colocar aqui o dia 5 e vou colocar o dia 25.
Vê se você consegue enxergar. Espera aí. Essa minha invenção aqui não está muito fácil não, mas vamos ver se eu consigo. Olha. Dia 1, dia 5, dia 15, dia 25 e dia 30. Tá? Do dia 1 ao dia 5, você vai abrir o seu escritório virtual e vai descobrir na sua matriz quem que não está ativo. E você vai ligar para essa pessoa. O nome disso é acompanhamento. Acompanhamento. Você vai ligar. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bom. Marcelo, hoje é dia 4, rapaz. E a gente tem um compromisso. Compromisso de se ativar até o dia 5. Eu estou ligando para te lembrar, hein? Eu não estou nem tão preocupado com a sua ativação. Eu estou mais preocupado com o exemplo que você está dando para a sua equipe. Aí o Marcelo, não, sabe o que é? Eu tinha me programado de ir hoje no CD, mas eu tive um problema. Pá, amanhã eu vou lá, eu me ativo. Ok. Desculpa aí ficar te perturbando com essa história. Mas quando eu te cadastrei, eu disse que ia fazer de tudo para você crescer. E isso é importantíssimo para você crescer. Tá? Que você lidere pelo exemplo, Marcelo. E eu vou ligar para as pessoas que eu precisar ligar dentro da minha matriz. Ok? Do dia 5 até o dia 15, você vai fazer o acompanhamento do quê? 300 pontos. É hora de dar o acompanhamento dos 300 pontos. Todo mundo deve se comprometer em fechar os 300 pontos até o dia 15. Imagine a sua equipe fazendo isso, meu amigo. Imagine. O que acontece com a sua pontuação? O que acontece com a sua qualificação e com o seu bônus? Então, é isso que você tem que trabalhar sem desanimar, tá? Vocês vão observar que eu vou falar isso para a minha rede para o resto da vida. E quanto mais eu bato nessa tecla, mais pessoas começam a incorporar isso. Mais pessoas começam a colocar isso em prática. Até que isso vira uma multidão. Agora, observa aí. Do dia 15 ao dia 25, são mais 10 dias, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar o fechamento das matrizes. Por exemplo, nessa matriz aqui, ó, cadê ela? Nessa matriz aqui, olha aí. Imagina que você ligou para o bonequinho azul. Isso você vai fazer entre o dia 15 e 25. Isso é que é dar acompanhamento. Olha, pessoal, escritório virtual não serve para você entrar de 10 em 10 minutos e ver se aumentou a pontuação, se aumentou o bônus. Não é para isso que serve o escritório virtual. O escritório virtual é para você dar acompanhamento na rede, é para você ver quem está ativo, é para você ver quem está com 300 pontos, é para você, no final do mês, fazer... Não, eu vou chegar lá, tá? Para não atropelar. Então, do dia 15 ao dia 25, você vai acompanhar as pessoas da sua matriz, essas 14 aí, ó, os 2 azuis, os 4 verdes e os 8 amarelos. No caso do azulzinho, você vai ligar para o azulzinho aí da direita e vai falar para ele, meu amigo, parabéns, viu? Parabéns, a sua matriz está quase pronta. E assim que ela estiver pronta, você vai começar uma nova matriz. Olha que legal. Você já está com a matriz 2x2. O que você tem que fazer agora é
ir lá com aqueles 4 bonequinhos amarelos lá, com a Tereza, a Márcia, o Fabiano e o Luiz, você tem que chegar nesses 4 e ajudá-los, porque eles acabaram de entrar no negócio. Então você tem que ajudá-los a cadastrar 2. E é isso que você tem que se dedicar nesses 10 dias. Não é só ficar ligando, entendeu? Para falar, e aí, já cadastrou? Sua matriz já está pronta? Não, nesses 10 dias, você vai ajudar a fechar a matriz. Quem são os 2 que você vai convidar? Você vai falar para aquele amarelinho ali. Ah, mas o verdinho, que é o patrocinador dele, deveria fazer isso. É, mas ele também está muito novinho no negócio. Então, você está ali presente, ajudando a primeira, a segunda e a terceira geração, ok? Você vai cuidar de ajudar o máximo possível, do dia 15 ao dia 25, o fechamento das matrizes. E do dia 25 ao 30, que acompanhamento que você vai dar? Aí é hora de você ficar atento no seu escritório virtual nos últimos 5 dias. Por quê? Nos últimos 5 dias você vai ver gente lá, 230 pontos. 230 pontos. Você vai ligar para ele para falar o quê? Meu amigo, está terminando o mês, você está quase fechando os 300 pontos. Não pode terminar o mês sem os 300 pontos. Posso te ajudar em alguma coisa? Você está com algum problema? Quer mais alguma orientação? Tá? Estão faltando aí o quê? Está com 230 pontos. Estão faltando 2 perfumes para você fechar os 300 pontos. Não perca de jeito nenhum. Entendeu o acompanhamento que você vai dar nos últimos 5 dias? E aí você vai ver outro lá da sua matriz que está com 1.812 pontos. Você vai falar o que para ele? O que ele tem que fechar? Claro, assistente de executivo, né? Então, você vai dando esse acompanhamento de acordo com o que você está enxergando ali na pontuação de cada um, na quantidade de cadastros de cada um. Ok, gente? Quando você dá esse acompanhamento, aí a matriz 2x3 funciona. Aí ela acontece na prática e você se torna mais um grande vencedor dentro desse projeto Inove Life. Você se torna conhecido, se destaca, ganha muito dinheiro, realiza seus sonhos, mas você tem que ter técnica, estratégia, tem que saber que o tempo é seu grande aliado, portanto, quanto mais tempo, mais importante é o projeto, e você tem que ter atitude, pagar o preço, porque a recompensa é gigantesca. Gente, muito obrigado por terem ficado comigo até agora, até essa hora. Obrigado. Desculpem aí o estouro no horário, é que eu sou realmente apaixonado demais por isso. E eu descobri que tem pessoas, muitas pessoas, mudando a realidade das suas vidas, dos seus filhos, colocando filhos em escolas melhores, indo morar